Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um podcast da Alma em Cura. Neste podcast vamos falar de um tema muito necessário, um tema um pouquinho sério, mas que acho que é muito necessário. Vamos falar de relacionamentos tóxicos, de relações narcisistas e psicopatas e quais são as diferenças entre estas relações. Será que temos estas relações na nossa vida? Vamos já descobrir isto tudo. E para falar sobre isto, vamos ter connosco a Flora Rocha. Olá, Flora, muito obrigada por estar. Olá, olá, minha querida. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui no teu espaço e espero conseguir esclarecer hoje as dúvidas das pessoas Tenho a do certeza qual que é, sim. o que é isto destes relacionamentos mais disfuncionais. Olha, a primeira pergunta que é sempre que as pessoas te conhecerem um bocadinho, quem é que é a Flora? A Flora. A Flora é hoje uma adulta, mas que viveu muito na dor. É uma Flora que desde pequenina se sentia diferente, inferior, com um complexo de inferioridade muito grande, e um dia deparei-me com a pergunta de quem és tu? E eu não sabia responder. E iniciei a minha busca no autoconhecimento para responder a isto. Quem sou eu? No meio disto tudo, descobri relacionamentos abusivos. Comecei a olhar para os meus relacionamentos e espera aí, então isto tem um nome. Tudo o que eu vivi, desde relacionamentos amorosos, relacionamentos na amizade, relacionamentos no trabalho, eu passei por narcisistas. Quando vi a palavra narcisistas, o que é isto? Porque eu tinha uma ideia muito errada do que era narcisismo. Então fui explorar o que era isso, deu para entender como eu funcionava, como é que estas pessoas funcionam, como é que eram os meus relacionamentos, e foi quando eu percebi, mais pessoas precisam saber o que é relacionamentos abusivos, o que é um relacionamento com uma pessoa narcisista, e criei o projeto Em Ti para o Abuso, para parar. Há ciclos que são repetidos e pode parar em nós. E hoje ajudo pessoas a, sobre que a saírem de relacionamentos abusivos, a reconstruírem a sua vida e em si, e nelas para o abuso. Uau, projeto fantástico. Não sabes que normalmente dizem sempre que na dor encontramos o nosso maior amor, no sentido em que às vezes encontramos a nossa paixão no dar ao outro, no servir o outro. E já não és a primeira Exato. pessoa que eu conheço que foi de uma história também de vida dela própria que passou a fazer disso a sua história profissional. Acho super inspirador. Tem sido a minha jornada, da dor ao amor. Tem sido, Eu acho que o é, amor foi sempre o meu farol, foi sempre o meu farol. eu acho que é a jornada do ser humano em geral, só que às vezes esquecemos disso. Olha, Esquecemos. em off nós estivemos a falar aqui, tivemos aqui uma semana a trocar umas mensagens, eu também tinha aqui umas ideias e também tenho vindo a estudar um bocadinho este tema, também já vão perceber porquê. E tivemos a falar de qual é que era a diferença, e esta primeira questão é: qual é a diferença entre um relacionamento abusivo, o que é um relacionamento abusivo, o que é um relacionamento narcisista e o que é um psicopata? Quais são as diferenças, as principais diferenças nestes três tipos de relacionamentos? E se houver mais aqui alguma coisa que queiras mencionar que seja importante. Há diferenças. Nós temos sempre a ideia, tudo que é abusivo já está disfuncional. E eu costumo dizer às pessoas que não importa o nome que tu vais dar à outra pessoa, que diagnóstico é que nós vamos dar, não importa. Se para alguém abusivo, alguém tóxico, significa que a relação já não é saudável, que já estás a amar alguém tóxico, porque esta relação ela não vai, uma relação saudável ela não destrói a tua identidade, ela não destrói quem tu és. Portanto, se te está a destruir, se estás a perder-te de ti, já é abusivo, já terás que olhar para essa relação. Agora, nem toda a pessoa abusiva é narcisista ou psicopata. Mas todo narcisista e psicopata é abusivo. Por exemplo, uma pessoa abusiva, ela pode ter ciúmes e ser movida por esse ciúme. Pelos ciúmes que sente, ela controla a outra pessoa. Pode controlar o telemóvel, as saídas, os lugares onde está. Pode aquela pessoa que telefona, "Então, mas onde é que tu estás? Ah, estou nas compras, faz-me um vídeo."
onde é que tu estás? E a pessoa faz um vídeo para mostrar que está ali, que não está com outra pessoa. Só que a grande diferença é que a pessoa abusiva, quando é confrontada com o seu comportamento tóxico, e se tiver um acompanhamento terapêutico, ela pode reconhecer e mudar. Ela tem um comportamento abusivo, porque pode ter vindo de uma estrutura familiar onde era normal o pai controlar a mãe, onde era normal o avô controlar a avó, e é um comportamento aprendido. E não, a pessoa não tem noção de quanto aquilo é nocivo para o outro e às vezes também nocivo para ela. Esta é uma pessoa abusiva, mas não quer dizer que tenha um transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade é diagnosticado por alguém da área da saúde, um psicólogo ou um psiquiatra. Esta é a grande diferença. O narcisista, nós falamos muito de narcisista e eu, quando me deparei com esse termo, eu tinha ideia para mim o que era o narcisista, que é a maior parte que nós temos. É aquela pessoa grandiosa, vaidosa, muito preocupada consigo, muito arrogante. Temos a ideia que o narcisista é esta pessoa que só vê os seus interesses. Mas o narcisismo é muito mais do que isto, porque há vários tipos de narcisismo, há vários graus de narcisismo, e se é um transtorno, não é que a pessoa tenha tido um comportamento narcisista. A pessoa naquele dia estava mais descontrolada, aconteceu qualquer coisa, deu uma resposta torta, respondeu mal. Foi daquela vez. Um comportamento narcisista, uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, o comportamento é repetitivo, é constante, é permanente, é uma forma de funcionar. Um psicopata e o narcisista, se tu fores confrontar o narcisista e fores dizer a ele que esse comportamento está errado, ele não quer saber. Porque ele tem um mecanismo dentro dele que ele consegue justificar os seus comportamentos. Ele consegue perceber que está a causar um dano, mas automaticamente ele tem uma resposta interna para aquilo que está a fazer e ele justifica. Um psicopata é uma pessoa, o narcisista, psicopata, eles pertencem ao cluster B do DSM-5, que é o manual pelos quais os psiquiatras seguiam-se, devido às características do transtorno. Mas agora é interessante que surgiu, e isto é recente para mim, e nós estamos em constante, nós terapeutas devemos estar em constante formação, em constante evolução, porque falar de narcisismo, há sempre estudos novos a surgirem, e eu deparei-me muito recentemente com um estudo. Aliás, no dia 6 de junho eu vou fazer uma formação com o Dr. Hermano Castro, é um psiquiatra, e ele vai falar-nos da triade obscura da personalidade. E isto já são traços, não tem a ver com transtorno. São traços que todos nós podemos ter. Nós podemos ter um traço narcisista, podemos ter um comportamento, mas quanto mais elevado este traço estiver, mais mal ele faz. E a triada obscura da personalidade engloba o narcisismo, o psicopata, o maquiavelismo e agora incluir um novo que é as pessoas sádicas, o sadismo. E isto vem alterar, vem acrescentar mais conhecimento, porque nós todos temos a ideia de, e eu vejo isso em terapia, as pessoas dizerem, quando estamos em grupos, as pessoas falarem, mas o meu narcisista. Ele é todo, onde ele passa, ele faz escândalo, ele grita, ele bebe, ele insulta, ele grita com a polícia. E depois temos a outra pessoa que diz: mas o meu não, o meu é muito calmo, muito frio, muito sério. Isto confunde as pessoas. Então temos que ver, de facto, realmente este narcisismo, mas dentro desta triade que vai aumentando de volume, é de níveis, é de graus. Pois há vários tipos de narcisista também. No DSM-5 não está estes vários tipos de narcisistas, está só transtorno de personalidade narcisista. Mas as pessoas, devido a estas diferenças, foram dando nomes aos diferentes tipos de narcisistas que existem. Não sei se consegui responder. Qual é que é a diferença então quando é que entra aí um psicopata? Psicopata estamos a falar de alguém que faz mal ao outro fisicamente? Estamos a falar já da parte de um criminoso ou não necessariamente?
Nós temos a ideia que um psicopata é um serial killer, que anda Sim, para aí a matar toda a gente. Epá, sim. aquele é um psicopata, matou não sei quantas pessoas e há psicopatas famosos. Sim, este é uma psicopatologia alta, é um psicopata num nível perverso. Mas nós temos psicopatas integrados na sociedade. E o que é um psicopata integrado? É uma pessoa completamente funciona bem na sociedade, ocupa até altos cargos, mas não anda aos tiros a ninguém, nem às facadas a ninguém. Ele revela-se é pela sua frieza, é uma pessoa que, com falta de empatia ou empatia zero pelo sofrimento do outro, é muito raso nas suas emoções. Não é que ele não sinta emoções, porque dizem que um psicopata não sente emoções. Ele sente, só que são emoções muito. Ele sente raiva, ele sente inveja, ele não consegue sentir emoções de vibração alta, é tudo muito raso. Então há estes psicopatas integrados que fazem mal ao outro, humilham, rebaixam, passam por cima, aplicam golpes, fazem o outro sentir-se, destroem completamente o outro sem dar um único tiro. Portanto, um psicopata ele pode estar integrado, e vemos isso muito nos nossos políticos, em pessoas em cargos muito elevados. Era isso que eu ia mencionar. Normalmente este tipo de pessoas quer muito, não é quer muito, não sei se quer é a palavra certa, mas normalmente está em cargos de alta chefia e de alto reconhecimento. Ou Está. seja, que as pessoas olham para ele, ou para ele ou para ela, e os admiram pela posição que eles conquistaram. E muitas vezes conquistaram, e se tiveram que passar por cima de alguém, atropelar alguém pelo caminho, para eles é um dano colateral. Está tudo bem. Eu tive que fazer aquilo. Não há remorsos, não há este conectar-se. Por exemplo, se eu fizer um erro, imagina que eu agora, sem querer, te magoo. E tu vais-me dizer que me magoar, que te sentiste magoada comigo. Eu vou refletir, eu vou parar e vou, epá, realmente. E tenho um arrependimento do meu comportamento. E vou melhorar. E vou tentar, já sei. Com a Raquel, se eu falar isto ou se eu fizer isto, ela vai ficar magoada. Então eu vou ter este cuidado para contigo. Psicopata, não. Não tem esta conexão emocional com o outro. Não tem esta responsabilidade emocional. Para ele está tudo certo porque não tem esta capacidade de conexão. O que é que Portanto, não aconteceu? precisa de ser um Serial assassino. killer, sim. O que é que aconteceu lá atrás na vida desta pessoa, narcisista e psicopata? Já percebemos que a relação tóxica pode ter sido por posso estar a copiar um comportamento e achar que aquilo é normal porque foi aquilo que eu vi. Mas o narcisista e um Ou psicopata, então, e desculpa interromper, ou então porque nós também podemos ter um comportamento, nós também somos sombra e luz, não é? Nós também temos ego e nós também podemos ter um comportamento tóxico. Mas a partir do momento em que eu sou confrontada com esse meu comportamento tóxico, eu vou alterar. Eu consigo corrigir isso. e porquê é que o narcisista e um psicopata não conseguem corrigir ou não querem corrigir? E porquê é que eles se E tornaram nestes seres frios e manipuladores e que precisam da atenção do outro e que precisam de ser venerados? O que é que aconteceu lá atrás? há estudos que falam de que pode ser genético. Aliás, e nós todos trazemos coisas da nossa família. Dentro dos nossos genes, na nossa bagagem interna, nós trazemos coisas da família. Portanto, há estudos que são muito recentes, ainda estão a estudar sobre isso, sobre o cérebro, porque é muito difícil, porque há poucas pessoas diagnosticadas. Porque essas pessoas Porque não se eu vão não ao reconheço o psicólogo. erro, se eu não Porque, reconheço o erro, exatamente, essas pessoas não vão. Tu estavas a falar, a diagnosticar porque um psicólogo ou um psiquiatra. Eu estava a pensar, mas essas pessoas não vão procurar um psicólogo ou um psiquiatra. não vão, geralmente quem vai é a vítima. As Exatamente. vítimas é que procuram ajuda. E ficou a perceber que tiveram com um psicopata ou com um narcisista, mas a pessoa em si acha que é a melhor pessoa do mundo. A pessoa não tem problema nenhum. Não tem. O problema está no outro. O outro é que está Exatamente. demasiado sensível àquilo que eu estou a fazer. Portanto, há esta parte que fala-se que é a parte genética, ainda há estudos muito, ainda há muitos estudos a fazer sobre isso. Já há cérebros de psicopatas daqueles que foram presos, diagnosticados, que foram obrigados.
e já há estudos sobre isso. A psicopatia já vem uma parte no cérebro que vem alterada, que vem nos genes do indivíduo. No narcisista, é um comportamento de algo que aconteceu na infância. Algo de. E eu digo isto com muita compaixão por uma pessoa que tem este transtorno, porque deve ter acontecido algo de muito ruim lá atrás, nesta criança, que ela precisou de criar esta carapaça, esta máscara, como defesa. Eu fui tão ferido, tão ferido, tão ferido, que eu vou criar esta estrutura, ninguém mais vai ferir. Aqui não entra mais ninguém. Abandono Portanto, emocional, vem não do é? lugar de uma dor, vem do lugar de uma dor muito grande. E isto para nós conseguirmos compreender. Não quer dizer que eu tenha que permanecer na vida dessa pessoa só porque tenho pena dela. Ah, tadinha, sofreu tanto, por isso é que é assim. Não, uma coisa é compreender, outra coisa é permanecer. Isto é algo que vem lá de trás, um mecanismo de defesa destas pessoas que alterou, que são pessoas que sentem uma necessidade muito grande de ser. Um narcisista é uma pessoa que necessita de ser validado constantemente. É muito egocentrista, é muito grandioso. Tu tens de estar constantemente a elogiar sentimentos de grandiosidade, sentimentos de que eu sou o melhor, de que eu tenho direito, um senso de direito muito grande. E estas pessoas, imagina o que é que estás a ver com alguém que ela acha que é a melhor, tens de estar constantemente a dizer que ela é boa. Não podes contrariar, são pessoas que não lidam bem com a frustração. Se tu vais dizer a um narcisista colocar os chamados limites, que hoje fala-se muito em colocar limites a um narcisista, não funciona. Há uma consequência terrível. Não aceita. Se eu sou grandioso, se eu tenho o direito de ter o melhor lugar na mesa, mesmo que eu não tenha feito reserva, se eu tenho direito de ter o melhor bilhete no melhor lugar de um espetáculo, mesmo que eu não tenha comprado com antecedência. Se eu vou na rua, eu vejo um lugar para estacionar. Se eu tiver que ir em sentido contrário no trânsito, os outros que se desviem, porque aquele lugar é para mim. Não há problema nenhum com isto. Não, 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 não importa o que é que estão a fazer ao outro. Porque é este senso de grandiosidade e quem está a viver com estas pessoas tem que estar constantemente a sair de si para estar no outro. Eu li uma vez uma psicóloga a falar, eu já tive num relacionamento narcisista, por isso é que também gosto muito deste tema. E eu só consegui, acho que foi exatamente como tu, eu só depois já ter saído do relacionamento e estar a ouvir psicólogos a falar, nunca tinha ouvido falar, quer dizer, se calhar já tinha ouvido falar de narcisista, agora exatamente quais eram as características do narcisista, se calhar nunca tinha prestado atenção. E estava a ouvir esta psicóloga a falar e ela estava a falar dos comportamentos do narcisista, do que é que ele fazia ao outro, falou do termo gaslighting, que é eu justifico aquilo que eu fiz para ti porque tu mereceste fazer isto, porque tu me fizeste sentir isto, então tu mereces, então a vítima começa-se a sentir culpada e a tentar ver que se calhar realmente eu fiz alguma coisa, por isso é que ele teve este comportamento. E só depois de eu ter ouvido a psicóloga a falar é que eu percebi, eu tive um relacionamento com um narcisista, por todos os comportamentos que ela descrevia, eu revia-me neles todos. E uma coisa que ela falou que eu achei assim super interessante, que ela falou que tu falaste agora da ferida, ou seja, um narcisista é um transtorno de personalidade que aconteceu na infância em que aquela criança teve que se proteger porque houve ali um abandono emocional. E esta psicóloga dizia, é exatamente a mesma coisa que acontece com o empata. Uma pessoa que cria muita empatia com o outro, também teve um abandono emocional muito grande na infância. Só como esta pessoa passou por isto e viu que dói, ela não quer que mais ninguém passe pelo que ela passou. Então ela sente muita empatia pelo outro. Enquanto o narcisista cria a barreira de proteção, como alguém já me feriu, eu tenho que me proteger do mundo Proteger, porque alguém me pode sim. ferir novamente. E nós temos outras características, há traços da personalidade. Quem estuda os traços da personalidade na psicologia, o empata, a pessoa muito amável, é um traço da personalidade, é uma característica da nossa personalidade. E ela pode ser desenvolvida não só por uma dor, é uma característica tua. És amável, és agradável.
Como há outro traço, a conscienciosidade, pessoas muito conscienciosas, pessoas que gostam de cumprir horários, pessoas que não falham com o outro, pessoas que atingem, são movidas por objetivos. Isto são tudo traços da personalidade, que são traços muito positivos, tal como pode ser um narcisista e não ter o diagnóstico. Ele pertencer à triade obscura e ser um traço da personalidade. Só que de um está mais para um lado, o outro está para o outro. Isto é tudo movido por aspectos, por níveis, como se fosse um volume. Tu teres empatia, não há problema nenhum seres uma pessoa empata. Não há problema nenhum. Porque quando se fala muitas vezes disto, a sensação que dá é como o problema és tu. O problema és tu que és empata, fala-se que o problema és tu porque és dependente emocional. Quer dizer, é mais uma vez, eu compreendo que é de forma muitas vezes inconsciente, mas é mais uma vez a culpabilizar a vítima, como se ela é que fosse a responsável pelo que está a acontecer. Caramba, se fôssemos todos tivéssemos mais esta característica de empatia pelo outro, o mundo não estaria um bocadinho diferente? Então o problema não está na empatia. O problema está é que há pessoas que se aproveitam disto. Há pessoas que têm um radar e andam quase que a farejar onde é que andam estas pessoas. E depois, dentro dos nossos traços da personalidade, da amabilidade, da agradabilidade, da empatia, tivermos este volume um bocadinho mais alto, tornamos-nos uma presa fácil. Mas não há erro nenhum. É essa a minha próxima questão, é quais são as vítimas, as presas que normalmente este tipo de pessoas, vamos agora mais aqui para a parte do narcisista, não sei se aplica também ao Sim. psicopata, A mas política, se estas pessoas são todas pessoas predadoras, ok. abusivas, exploradoras. Então quais são as características que este tipo de pessoas procura nas suas vítimas? Que tipo de personalidade ou que tipo de pessoas é que eles procuram? Agora o que eu vou dizer vai um bocadinho contra a corrente que se ouve na internet. E eu também aí eu compreendo que é com muito boa intenção, mas na internet o que nós vimos é: tens dependência emocional, por isso é que estás nessas relações. São dependentes emocionais que caem em relações abusivas. Sim, mas não só. Que a grande parte que cai em relacionamentos abusivos não era dependente emocional. Estava a passar por um momento de vulnerabilidade, que é diferente de ser dependente emocional. É aquela pessoa que, naquele momento, perdeu um ente querido, por exemplo, perdeu um emprego, mudou de país. Ou seja, há algo ali que, naquele momento, ela está um pouquinho mais sensível, um pouquinho mais frágil. E como estas mentes predadoras, elas têm uma forma de abordar a pessoa, elas não chegam ali e não começam a dizer: eu vou praticar abuso contigo. Eu sou uma pessoa abusiva, narcisista, eu vou explorar-te. Não vem. Eles, no início, são pessoas muito carismáticas, muito Simpáticos, atrativas. bem É educados. aquela pessoa que, se tu estás num momento mais vulnerável, é aquela pessoa que te vai ouvir, que te vai compreender e utiliza técnicas de espelhamento, que é do género. E ela ouve-te, faz-te muitas perguntas. E tu sentes o quê? Tu sentes que, caramba, alguém está-me a ouvir. Alguém está-me a ouvir. Estou a ser ouvida. No momento em que eu estou com tanta dor, alguém está-me a ouvir, alguém está a acolher a minha dor. Isto é bom, isto é saudável. Estamos a fazer a regulação emocional. O problema é a intenção do outro lado. Ele está a fazer isto tudo para perceber onde é que poderá, depois, mais tarde, utilizar isto contra ti. Ele vai fazer o espelhamento, ele vai fazer pop-blooming, que é o quê? É, se tu vais dizer que adoras a praia, gostas de ir à praia, faz-te bem estar na praia, é tão bom, ele vai dizer também: uau, a sério, olha, eu também. Também gosto imenso de praia, pá, é maravilhoso. Como é que é possível? Nós somos almas gêmeas. Houve um fulano que, pá, eu esqueço nomes. Muito facilmente eu esqueço nomes. TDAH tem estas coisas. Ele foi pesquisar o perfil dela. E houve lá atrás, em alguma publicação que ela fez, que ela gostava só de comer tomates verdes. Isto, nem toda a gente gosta de tomates verdes.
Quando eles começaram a conhecer, ele foi ao mercado, ele comprou tomates verdes para ele e trouxe tomates maduros, no início da relação. E ela, uau, tu também gostas de tomates verdes? Ele não gostava de tomates verdes. Bom, Ele percebeu que ela gostava, então tu crias um espelho ali. Há uma projeção de ti no outro. São estas técnicas que são utilizadas no início, portanto, não há. Há muito esta coisa de querer achar-se que a pessoa que caiu nestes relacionamentos tem algo de errado com ela. Não tem nada de errado com ela, só tem às vezes o volume muito alto, ou está num momento de vulnerabilidade e houve alguém exploradora que se aproveitou disto. mas normalmente este tipo de vítimas, eu agora não quero aqui dizer que é homem ou mulher, porque o narcisista pode ser dos dois, não é? A Pode ser dos dois. vítima, a vítima normalmente é alguém, não é alguém também, como é que eu ia dizer isto? É alguém que conquistou alguma coisa, que é uma referência, que ele olha, Sim, ele ou ela olha para esta pessoa com alguma admiração, porque ele vai sentir que quando conquistar esta pessoa, porque ela ou ele é um pouquinho fora da caixa, digamos assim, eu conquistei. E está-lhe aqui se alguma. vemos que o narcisista é uma pessoa com um senso de grandiosidade, eu sou maior, eu sou o melhor, eu tenho que ter as coisas melhores, então ele não vai ficar com uma mulher farrapo. Ele ou ela, porque há homem e mulher. Ele não vai buscar uma mulher que já está que esteja totalmente destruída. Ele vai querer uma mulher que alimente o seu ego. Então vai buscar uma mulher, aquilo que nós chamamos um mulherão, porque o gosto, e depois se ele tiver um traço maquiavélico ou um traço sádico, os tais traços da triade mais elevados, o prazer dele é tirar-te dali de cima. Porque como esta pessoa, ele próprio, ele não se vê, ele tem necessidade de grandiosidade, ele tem necessidade de ser elogiado, valorizado, mas ele não se vê assim. Então, o objetivo, tu estás aqui, ele está aqui, tu tens que ir para cá. E este trabalho não é feito assim, a olhos vistos, porque senão qualquer pessoa percebia logo e ia embora. É feito a conta-gotas. Vai testando um limite aqui, vai testando um limite acolá. É aquela pessoa que marca contigo o encontro e atrasa-se de propósito para ver se tu esperas. Porque se tu não esperares e começares a fazer barulho, vais dar muito trabalho. Então não quero. Então vai, mas vai trazer uma desculpa muito boa e tu vais realmente, de facto, é válida esta desculpa. E está tudo certo. Pode acontecer um imprevisto, não é? Marcamos um encontro, mas temos que estar atentos aos sinais. Se há aqui um padrão. É tudo muito feito a conta-gotas. A pessoa não vai perceber no início. A maior parte das pessoas que vivem estes relacionamentos no início não percebem. Portanto, não há nada de errado com a pessoa. É um grande mulherão, é um grande homem, e isso é que é o grande troféu do narcisista. Olha, mas sabes uma coisa, eu posso falar da minha experiência. Se eu olhar para trás e ver o meu relacionamento narcisista, os sinais estavam lá todos. Tudo aquilo que tu estás a descrever, aquilo que ele faz no início, estava lá tudo. Tudo. Eu estava vulnerável, foi uma situação em que eu estava mais vulnerável, mas a verdade é que ele é tudo tão bom e tão grandioso no início, e ele leva-te para um patamar assim e tão rápido. Eu acho que a maior red flag, digamos assim, é tudo muito rápido. Não, porque normalmente eu acho que todas as características que tu estás a falar da pessoa te ouvir são coisas boas, são coisas que tu É queres no parceiro. maravilhoso. Exatamente. Então, eu acho que a definição, e corrija-me se eu estiver errada, que eu acho que está entre um relacionamento saudável e um relacionamento que pode não ser saudável, é a velocidade com que isto acontece, porque uma pessoa que é saudável demora tempo e hoje é uma coisa, é um passinho cada vez e não logo num encontro ou numa semana ou num mês, levou-te tão cá para cima que tu pensas que é a tua alma gêmea porque ele gosta de tudo aquilo que tu gostas e vão, e vão se casar, já está-te a prometer que vai casar e que vocês vão de férias, não sei para. Vai-te prometer A, B, C e D. A velocidade e a intensidade.
Como É assim intensidade? velocidade e intensidade. É tudo muito intenso. Ah, Porque a velocidade, tu nem dás tempo, porque se for tudo muito rápido e muito intenso, tu ficas muito envolvida nas emoções, no que estás a... Não dá tempo de tu raciocinar. Isto é estratégia. É tudo tão rápido. É como aquelas pessoas que estão a tentar vender alguma coisa e tem que ser já, já, já. E depois mais tarde é que tu ficas, epá, fiz uma compra, mas para que é não que... percebi. Só depois é que tu pensas, mas para que é que eu fui assinar este contrato, que agora tenho aqui uma prestação, não sei para quantos meses. Porquê? Porque foi rápido e intenso. Não dá tempo de tu refletires, não dá tempo de tu veres estes sinais. É a intensidade e a velocidade que devemos estar atentos. Então, a dica lá para casa é, porque nós fazemos estes podcasts com intenção. A intenção destes podcasts, destas conversas, são abrirmos consciências. Então, se alguém que está a ver esta conversa e se por alguma razão já sentiu, ok, já estive num relacionamento e não me apercebi, ou estou a iniciar uma relação e tudo aquilo que nós estamos a descrever está a bater, que conselho é que podemos dar a esta pessoa numa fase inicial? Portanto, a pessoa está Numa agora fase no início. inicial, Sim. ela que se sinta. No corpo, ela vai sentir. Ela vai ter uma voz ali dentro, ela ou ele, vai ter uma voz ali dentro que vai dizer: "Ah, aqui qualquer coisa, olha, perdão, caiu." Vai ter algo dentro dela, nós vamos ter sempre ali uma vozinha que nos vai dizer: "Há aqui qualquer coisa que não está bem." Ai, minha Qualquer... princesa. Não sabemos o quê. Eu acho que quando nós Ah, estamos vai haver essa apaixonados, intuição. eu acho que quando nós estamos Só que a apaixonados, isso é tão bom. paixão cega-nos. Mas ainda assim vem, ainda assim o teu corpo retrai-se perante alguma coisa. A partir do momento em que esta pessoa vai testando um limite teu, porque ele começa por quebrar limites, ele começa por invadir o teu espaço. Tu vais sentir, mas nós também acabamos, porque somos muito compreensivas, gostamos de nos colocar no lugar do outro, nós também vamos dando desculpa para o que está a acontecer. Ele hoje está muito estressado, epá, ele levantou um bocadinho mais a voz, mas ele depois também diz. Ele não vai dizer, eu levantei a voz ou eu fui mais agressivo contigo porque tu merecestes. No início ele não vai fazer isso. Ele está a testar como é que tu vais reagir. Mas depois logo a seguir ele vai dizer, sabes, pá, olha, desculpa, mas hoje tive um dia tão estressante, pá, tu não mereces que eu fale assim contigo. Olha, descontrolei-me, eu vou ter mais cuidado. E tu, como és uma pessoa amável, tens empatia, gostas de colocar no lugar do outro. Se fosse contigo, se tu também por acaso tivesses tido esse comportamento, também gostavas que outra pessoa te compreendesse, tu vais dar uma segunda oportunidade. E está tudo certo no início. E está tudo certo no início isto acontecer. Temos que ficar atentos a se isto começa a ser repetido. Se começa a ser sempre assim, se há sempre uma desculpa, se depois com o tempo ele vai dizer assim, opa, pronto, mas tu também, se falasses de outra forma, eu não tinha falado assim contigo. Se depois começa a haver uma culpabilização da tua parte, se começa-te a culpar, isto vai escalando, esta agressividade, este abuso, ele vai escalando. Mas no início é muito difícil ver os sinais, porque começa como se fosse uma relação normal e depois temos a cegueira da paixão. Então, é que estarmos atentas, essas coisas são repetidas e com o tempo tu vais começar a sentir no corpo. Tu vais começar que vais te dar conta de que estás a ter cuidado com o que dizes, cuidado com aquilo que vais falar, porque já sabes que se aquela frase ele não vai gostar ou ela não vai gostar, tu já não, já começas ali como que a pisar ovos. Tudo isto vai aumentando. Quando há um ponto que já nem falas. Quando há um ponto em que no início ele começa a falar que é este exemplo que acontece muito, como é que ele vai isolando a pessoa do início? Como é que ele vai isolando? Como é que ela chegou a um ponto que já não está com a família, já não está com os amigos? Ele não chegou lá no início e te disse: Olha, não quero que tu vás com as tuas amigas. Ficas em casa, ponto final. Mais tarde, sendo maquiavélico e sádico, tendo estes traços elevados, já faz isso. E a vítima com medo, porque pode haver até agressão física, já não vai. No início não vai, porque qualquer pessoa salta fora. No início não vai te dizer isso. Vai fazer pode fazer um jogo, e eu conheço esta história, de tu vais lá e comunicas que tens um jantar com amigas. Olha, as minhas amigas do trabalho, ou as minhas colegas de trabalho, depois do trabalho vamos todas jantar fora. E ele, que bom, vai, que é bom para ti, vai-te fazer bem. Chega ao dia, ele vai fazer que esqueceu. Isto é um exemplo, não é? Há muitos exemplos, mas para verem a subtileza.
vai chegar o dia, vai fazer que esqueceu, vai preparar o jantar romântico e o que é que tu vais fazer? Ele vai lá dizer: Oh, tu tinhas o jantar, oh, que pena, logo hoje que eu queria ficar contigo, tenho aqui isto tudo preparado para nós. Tu pensas: "Ah, que lindo, que bonito. Pá, eu com elas eu posso ir, são minhas colegas de trabalho, amanhã já estou com elas outra vez, há mais jantares, eu vou ficar com ele. Vocês estão no início. E é muito natural tu dizes: Olha, malta, já não posso ir hoje, vou na próxima. E tu ficas com ele. Numa noite romântica, maravilhosa, linda. E é uma noite espetacular. Só que tu não fostes. Qual é a importância dos amigos e da família, que vai depender sempre do grau de proximidade que, obviamente, que a pessoa tem com eles? Porque eu vou dizer, se vou dizer assim o mais honesta possível, eu tive dois relacionamentos tóxicos. O primeiro relacionamento eu nunca mais me esqueci que eu tive uma amiga e houve o isolamento total também das amizades. E eu lembro-me perfeitamente assim, mas foi mesmo no início de ter uma amiga minha que me disse assim: Isso não é nada normal, isso é muito tóxico. Ele está-te a tentar isolar toda a gente. E já não me lembro o que é que ele fez ou o que é que ele disse. Já não me lembro, não sei mesmo o que é que aconteceu. Mas esta voz dela ficou-me. E eu, durante muito tempo, não entendi logo, obviamente, estava completamente cega e apaixonada. E mais à frente é que eu entendi, eu comecei a perceber assim, eu acho que é muito difícil quando nós estamos na relação e estamos completamente, é muito difícil nós percebermos isto, principalmente se houver imaturidade e se for a primeira relação tóxica, no meu caso foi, eu na minha segunda relação tóxica, já depois de ter feito muita terapia e de ter aprendido a gostar de mim e a pôr os limites e a dizer que não, quando eu percebi que ele estava, que era um outro narcisista, eu consegui, acabou logo. É que não houve sequer, houve ali uns jogozinhos, não foi assim uma decisão, houve ali uns jogozinhos durante 1 ou 2 meses, mas quando eu decidi, acabou, eu não me perco mais de mim, acabou, porque eu já Certo? tinha lá Já, estado, mas já a tinhas primeira vez estado, eu não sabia. já tinhas lá estado, já tinhas conhecimento sobre isso, só que muitas pessoas estão nestes relacionamentos sem saber onde estão metidas. O meu primeiro Até relacionamento eu não porque, sabia, é o que eu estou a dizer. até porque nem toda a gente tem a sorte de ter, entre aspas, se isto é sorte, ter um narcisista grandioso. O narcisista grandioso é aquele que, pela sua arrogância, é aquele que as amigas às vezes até vão dizer: pá, está aí alguma coisa que me estava a ter certo, tal como essa pessoa te avisou, te deu aí uma indicação: isto não é normal o que está a acontecer. Só que nós temos outros tipos de narcisistas. O narcisista vulnerável, o narcisista encoberto, e sei que há outro nome também que dão, mas eu fixei estes dois. Este narcisista, ele não é exposto. Ele é aquele indivíduo que pratica o abuso às escondidas, sem os outros perceberem. É aquele indivíduo que tu, quando queres te separar, as pessoas vão dizer: Então, mas o que é que tu fizestes? Tão boa pessoa, pá. Ele é espetacular. Ele é maravilhoso porque ele fez o quê? Ele não só fez o love bombing com a vítima, como fez também com o meio à volta dela, com familiares e amigos. É aquela pessoa que na sociedade é espetacular, prestativo, carismático também para os outros. Só que dentro da casa é que acontece tudo, a desvalorização, a humilhação. Porque nós temos estes dois tipos de narcisistas, já há mais, mas há este tipo de dois narcisistas. Aquele que é mais exposto e o vulnerável. Qual é a grande diferença? Os dois querem ser valorizados, têm um senso inflado de ego, só que enquanto este é porque eu sou o melhor, este é eu sou o mais desgraçado. E geralmente até mais as mulheres que se encaixam mais aqui, as mulheres narcisistas. É a vitimista, o narcisista vitimista, eu não tenho sorte nenhuma, eu não presto, eu realmente tu não me mereces, eu de facto tu mereces uma pessoa melhor do que eu. Aquele indivíduo, vou buscando aqui casos de pessoas que eu atendo, que ela teve o aniversário, ele saiu de manhã, não lhe deu os parabéns, ela andou a fazer a festa porque fazia um ano certo, e ela organizou a festa toda, ele saiu, não lhe deu os parabéns,
Não telefonou durante o dia todo, ela não soube onde é que ela andou o dia todo. Chegou depois da meia-noite a casa, cabisbaixo, a chorar. Tu mereces uma pessoa melhor do que eu sou um fraco, eu realmente não me mereces. Este vitimista, o que acabou por acontecer, ela acabou ainda por estar a consolá-lo. Ela acabou a consolá-lo. No dia do aniversário dela, quando ela foi abandonada. Uma situação não é idêntica, é quase idêntica. Houve um aniversário meu que o meu companheiro na altura não me deu, não me desejou feliz aniversário e eu fui trabalhar nesse dia, estava a trabalhar nesse dia e as minhas colegas de trabalho fizeram uma festa, trouxeram-me um bolo e colegas que eu não conhecia há muito tempo, portanto não eram pessoas que eu tinha muita intimidade, era um trabalho novo. E eu chorei imenso, não pelo que elas fizeram, mas porque eu senti assim, como é que estas pessoas que não me conhecem de lado nenhum me fazem sentir especial, me trazem um bolo, me cantam os parabéns e me fazem sentir única e a pessoa com quem eu vivo me faz sentir que eu não mereço nada. Aí entra outra coisa, que eles adoram estragar datas festivas. Adoram estragar datas festivas. E porquê? Porque tu nunca mais vais esquecer isso. Tu nunca mais vais esquecer que no dia do teu aniversário ele não esteve para ti. Porque era uma data importante para ti. Quem diz o aniversário, quando diz que festejares uma conquista, há algo que é importante, um espetáculo que vais ver, um exame que tenhas que fazer. Chega a esse dia, ele estraga-te porque estás feliz, estás satisfeita, estás em alegria, estás em amor com outras pessoas, tu estás a ter algo que ele não consegue se conectar. Então eu vou-te retirar isso. E esse fez, estragou-te à frente, as pessoas perceberam a ausência dele. Só que há outro, se formos para o oculto, não é? Este narcisista mais invertido, ele até vai à festa de aniversário. Imagina que vocês estão a festejar o aniversário num local qualquer. Antes de sair de casa, ele já te infernizou. Já choraste baba e ranho antes de sair de casa. Já não tens vontade nenhuma de festejar o teu aniversário, mas tens um compromisso, tens as pessoas lá à espera no espaço que vocês combinaram. Vai todo o caminho, disparar, a fazer-te sentir mal, a humilhar-te. E tu justificaste, Tu que chegas ao teu aniversário já desgastada. E vais retocar a maquiagem para que ninguém perceba que estiveste a chorar. E ele chega lá, sorridente, amável com todos, senta-se ao teu lado. E ainda é capaz de ir à frente de toda a gente, a minha mulher maravilhosa, põe a mão por cima de ti, dá-te festinhas à frente dos outros. Mas antes de sair, a data já está estragada, porque tu estás ali e isto gera uma confusão na pessoa. Repara, esta pessoa que com o outro se comporta de uma maneira, em casa se comporta de outra, isto gera confusão. Então, mas ele é bom? Mas ele é mau? Mas o que é que está a Será que o problema sou eu? Será que é contar comigo? Sou eu que provoco? Sou eu? Até porque ele vai dizer que sim, o problema és tu. Sim, eu agi assim por tua causa. Sim, se tu não tivesses saído, eu não estava assim. Se tu não tivesses dito o que disseste, eu não teria feito isto. Sim, a culpa é tua. Isto é o gaslighting, certo? E depois vem o gaslighting. O gaslighting é inverter. O gaslighting é a pessoa que está a sofrer, ela fica com uma distorção da realidade. A palavra gaslighting vem do filme, onde ele queria ficar com a fortuna da mulher e começou a praticar gaslighting com ela. O filme é de mil e... É muito antigo. Ainda é um filme a preto e branco. Ele trocava quadros do sítio. Ela perguntava, "Então, mas o quadro? Ele, qual quadro? Não está aqui quadro nenhum." Os candeeiros eram a gás e ele reduzia a luz e ela pedia para aumentar. E ele, mas a luz já está normal, a luz está normal, tu não estás bem, querida. E nunca lhe gritou, nunca a insultou,
mas tu não estás bem? O que é que se passa contigo? Tu estás a precisar de ajuda? E ela vai perdendo a capacidade de acreditar nela própria. Será? É aquela, tu chegas a casa, tens o sítio no início onde colocas as chaves, para no dia seguinte pegares e saíres. Ele vai lá durante a noite, esconde as chaves. E tu automaticamente chegas lá de manhã e perguntas, então, mas as chaves? Não, as chaves estão aí. Não estão aí no sítio? Não. E tu vais andar à procura. Ele vai meter chaves lá no sítio e tu dizes, epá, como está a minha cabeça? Eu juro que olhei para aqui, isto é real. Isto acontece. E tu vais lá, está lá as chaves. Ou seja, o narcisista em geral, este tipo de narcisista, para a sociedade é um excelente marido, um excelente pai, se houver aqui filhos, uma excelente pessoa, e esta mulher é que é a louca. A mulher é que é a louca. Mulher, estamos a falar, neste caso, Mulher ou pode ser homem, a indivíduo, sim, vítima, pronto, a neste caso, eu não gosto vítima. da palavra vítima, mas é a vítima que é a louca. Até porque, sem querer, a vítima vai revelar em algum momento que de facto é ela que é louca. O que é que acontece? Estas pessoas no início, que tinham estas conversas longas em que elas te estavam a ouvir quais eram as tuas fragilidades, quais eram as tuas dores, quais eram os teus gostos. Quando no início elas estavam a ouvir isto tudo, não era pelo interesse genuíno de conhecer. Estava a fazer um registro interno de quais são os botões que ele mais tarde pode apertar. Ele ou ela mais tarde pode apertar. Por exemplo, se tens uma questão com mãe ou com pai, há alguma coisa ali, mais tarde ele vai apertar esse botão. Pois, és para a tua mãe, tá, 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 e tu entras em defesa. Vai-te apertar, e se este botão não funciona, ele vai apertar o outro, e aperta o outro, e tam, tumba, tumba, aperta, 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 e tu vais respirar fundo, não vou descontrolar, vou respirar fundo. Ele continua a apertar um botão, algum vai funcionar, e de repente tu explodes, gritas também insultas, há uma explosão que sai cá para fora. E muitos nesse momento pegam no telemóvel e filmam, muito serenos, muito tranquilos, e estão a filmar o teu descontrole. E és dada como louca ou como louco. Ou então fazem isso também em público, muito calmos, muito serenos, e vai aquela frase que só tu entendes o que é que ela quer dizer. Aquele pica-te na presença dos teus familiares, no convívio. Vai ali, solta ali qualquer coisa que tu sabes o que é que aquilo significa. E tu reages, não de uma forma louca, mas há ali uma resposta da tua parte que as pessoas olham para ti, tipo, o que é que foi? Mas ele não disse nada de especial. Mas tu sabes qual era a intenção. Isto vai fazendo com que tu realmente fiques louca perante o outro. Mas antes disso, tu própria te estás a sentir que não estás bem, porque já tens este descontrole. E depois ele vai dizer: Vês como tu és doida? Era caso para tanto? Isto era caso. Ou seja, ele tira o foco do seu comportamento, daquilo que ele fez, para colocar o foco na tua reação. E quando vocês dão por ela, estão a falar horas sobre a tua reação, não sobre o que ele fez. Até porque eles são peritos em salada russa. Eles fazem uma salada russa. Tu vais para. Há uma pessoa narcisista a falar com ela de que, olha, porque fala-se hoje muito na comunicação assertiva, olha, esse teu comportamento fez-me sentir assim, eu sinto-me isto, não sei o quê. Para já não está nem é isso, o que é que tu sentes? E ele vai provocar uma reação da tua parte. Porque tu sentes que não estás a ser ouvida, estás ali a tentar justificar que aquilo não funciona. E tu vais ter uma reação, um descontrole perante aquela conversa. Porquê? Porque muitas vezes tu vais falar do ponto A, aquela situação que aconteceu, tu vais falar daquilo, ele faz uma salada russa de palavras, quando vocês perceberem, já não há B, C, Z, já volta outra vez ao B, e depois já estão no G. É um emaranhado que tu. E nós vamos nos deixando levar nestas discussões. E depois ficam a falar da tua reação, já não é o que ele fez. E depois, se houver alguma coisa tua lá do passado, porque nós somos seres humanos que erramos, isso vem para a baila. Já aconteceu no século passado, mas és colocado em cima da mesa agora também. E tu vais te justificar sobre aquilo. É um desgaste emocional muito grande. Então, a pergunta que se coloca agora, duas, é, a primeira é como é que se sai disto e como é que se recupera disto? Como é que se sai o que aconteceu connosco? Conhecimento, consciência de onde é que nós estamos.
consciência do que é que está a acontecer, dar nome às coisas, conhecer isto, conhecer o que é este relacionamento, perceber estas dinâmicas. Por isso a Paz Não Em Ti para o Boost tem esta função, que a pessoa diga, epá, é isto que acontece comigo. Então é isto. Primeiro esta consciência, depois aceitar, porque há outra coisa que nós fazemos também, é acreditar que o outro pode mudar. Então vamos ter ali muitas conversas, mostrar ao outro do que está errado, que aquilo não é certo, que aquilo. E estamos ali. Não quero saber. A pessoa não quer saber. Portanto, aceitar que a outra pessoa. Porque a mudança é uma porta que se abre por dentro. E aceitar que aquela pessoa pode não mudar. Esta é a realidade. Eu vi que uma pessoa que não quer mudar tem comportamentos repetitivos, permanentes e constantes. Há aqui um padrão. Eu já lhe mostrei 1500 vezes de que isto magoa, de que isto não está certo. A pessoa continua a fazer. Então, ter a consciência de que isto existe, que este tipo de relacionamentos é assim, no lugar onde eu estou, perceber que o outro, aceitar, isto é muito difícil de aceitar, perceber que não tens culpa nenhuma, essa culpa que nós carregamos destes relacionamentos, não tens culpa, perceber que a vergonha que tu sentes, é natural sentir vergonha, porque nós estamos aqui a falar, eu estou aqui a trazer exemplos muito suaves, mas há exemplos pesados que a pessoa sai mesmo muito envergonhada, a pessoa sente uma vergonha enorme. Contar até à melhor amiga o que está a passar dentro de casa. Perceber que sim, eu vou carregar esta culpa, eu vou precisar trabalhar sobre esta vergonha e procurar ajuda. E mais, e ter consciência do perigo. Porque não é, agora já sei quem é, já sei como é que funciona. Há pessoas que, aliás, até conseguem falar de narcisismo melhor do que eu, que já exploraram tudo quanto é vídeos, leram tudo quanto é livros, mas continuam. O alimento delas é ter mais conhecimento sobre isto. Mas é necessário uma ação. Só ter este conhecimento, há aquela frase que o conhecimento liberta. Liberta-te, dá-te aqui uma consciência da realidade. Mas depois é necessário uma ação. É necessário procurar ajuda, voltar-se a reconstruir, colocar outra vez o foco em si, porque nós ficamos muito focados no outro, até porque o outro, pela sua grandiosidade, necessidade de validação, nós fomos adestradas ou adestrados a colocar todo o foco no outro. E é fazer este desmame. Não é muito simples, mas é possível haver vida após o abuso. É, é, é. É possível. Esta consciência, este trabalho interno, o reconstruir estes cacos todos, porque ai, como é que se chama? Há no Japão uma técnica que quando Ai, um eu vaso sei. parte, eles colam os caquinhos a ouro e aquela Ouro. peça ainda fica mais valiosa. Pessoas que se recuperam de relacionamentos com narcisistas, com psicopatas, são esta peça valiosa. Vamos pegar nos nossos caquinhos e colar a ouro, Um a um, sem dúvida. um a um. Olha, e não quero alongar muito mais, já estamos assim quase a bater numa hora, mas eu queria. Falámos muito na relação narcisista, principalmente, ou na relação abusiva, muito de casal, de homem para mulher e de mulher para homem. Mas as relações narcisísticas e tóxicas também podem ser entre os nossos amigos e também podem ser de pais para filhos. A questão é como é que nós podemos também, sendo que família é um pouquinho mais, porque amigo é fácil, nós podemos apenas retirar o amigo. Agora, quando é família, que nós temos que conviver de alguma forma com aquela pessoa, que limites devemos colocar e como é que também recuperamos de. Falar aí comigo é fácil realmente a gente sair, mas depois perceber que vai haver um processo de luto. Que eu tinha muita esperança naquela amizade, era a minha melhor amiga, o meu melhor amigo, era uma pessoa a quem eu confiava. Vai haver aqui também um processo de luto, vai haver uma dor. Não é só, ok, vai, tchau, segue a tua vida que eu segue a minha, vou procurar outros amigos. Não, vai haver, mesmo na amizade, há uma dor muito grande. Quando é pais, quando é familiares, é uma dor diferente, porque já há um abandono desde pequenino. Porque reparem, esta pessoa
que tem estes comportamentos, e hoje não estive aqui a explorar muitos conceitos teóricos, como é que podíamos entrar por aí, como é que a psicologia, a psicanálise que descreve um narcisista. Eu quis trazer exemplos que acontecem aos milhares e depois a pessoa por aqui vê no seu próprio caso. Mas quando é um pai, uma mãe, esta pessoa que tem estes comportamentos, que isto é dela, é na sua maneira de ser, ela vai ser pai, vai ser mãe. E ela não vai mudar. Eu sei que em Portugal nós idolatramos muito a mãe, não é? A mãe é santa. Então, no dia da mãe é impressionante a quantidade de coisas. E sim, a maioria das mulheres mães são maravilhosas, mas há uma percentagem de mães que não criaram este vínculo afetivo com os filhos. Os filhos são uma extensão delas, delas ou deles. Os filhos atendem a alguma necessidade interna desta pessoa, seja para ele se projetar através da criança ou para projetar a raiva através da criança, porque há os filhos que são os bodes expiatórios e há os filhos que são aqueles filhos que eles são mais valorizados, mais elogiados, os filhos dourados. E isto, há estas dinâmicas Ou também seja, um pai e uma mãe narcisista podem ter filhos diferentes e ter atitudes diferentes dependendo do filho. diferentes, mesmo diferentes. Pode haver um invisível, aquela criança que sente-se invisível, que os pais nem sequer olham para ele. Há o bode expiatório, que tu és a maior porcaria que existe ao cimo da terra, mais valia eu não te ter tido. Mas, como tenho uma cliente que também lhe disse muitas vezes, mas porquê é que eu já não te abortei? Porquê é que eu não te abortei? Tu és o maior desgosto, a maior vergonha da minha vida. E depois há aquela que é muito elogiada. É aquela que fez as neiras em pequeninas e a mãe elogiou, ou o pai passou a mão por cima. Temos agora o caso no Brasil do cão Orelhas. Não sei se ouviram falar. Estas crianças que já têm um grau alto de psicopatia, são maquiavélicas mesmo, um traço maquiavélico ali, e Crianças e sádico. pais. Crianças. O que é que aconteceu com estas crianças? O que é que os pais de um deles fez? Mandou a criança para a Disney. Também estamos a falar, não estou a desculpar de maneira nenhuma, mas estamos a falar de famílias poderosas com muita capacidade financeira que acho que tinham algumas ligações com pessoas mais importantes e, e acho que o caso nem deu Sim, nada, acho eu depois não não deu em acompanhei nada. mais, No mas entanto, nada destas crianças. basicamente era um cãozinho de rua que toda a gente adorava, o cãozinho ia e brincava com as pessoas na praia e eu não consegui ver a notícia toda quando são coisas com crianças e Repara, animais. esta criança, que agora eu digo de onde é que surge o narcisismo, repara, esta criança teve um comportamento sádico, maquiavélico. Não houve uma consequência ao seu comportamento. Portanto, eles mataram o cãozinho com um pau. Mataram um cãozinho. Como aconteceu outro caso, há uns anos atrás também, eu vou buscar muitos casos do Brasil, porque lá acontece, há mais visibilidade sobre estes casos. Queimaram um índio. E a resposta dos miúdos foi: Mas eu pensava que era só um sem-abrigo. Só um sem-abrigo? É um ser humano. E os pais também não houve consequências para estas crianças. Os pais muitas vezes utilizam assim os filhos também. A sua parte interna é projetada através destas crianças. E quando nós lidamos com pais onde. Só que estas crianças não vão sentir tanto esta dor, embora há um peso muito grande no filho dourado, porque ele é dourado enquanto está a atender às expectativas do pai e da mãe. A partir do momento que não atende às expectativas deste pai e desta mãe, ele deixa de ser o dourado. O bode expiatório, quando cresce, é aquela criança que não se sentiu amada, sentiu-se rejeitada, foi muito humilhada desde pequenina. Antigamente havia muito o caso de pegar um cinto e bater na criança. É aquela mãe que incita o pai a bater na. Isto é real. Eu só trouxe os casos reais, não é fantasia. Aquela mãe que incitou o pai, motivou o pai a bater na criança com um cinto, o corpo ficou todo marcado, como era antigamente com os escravos, o corpo todo ali marcado, e ela estava a olhar e a rir-se, satisfeita de estar a ver. Ela não tinha a força física para fazer exercer aquela força sobre a criança,
mas o pai tinha. Mas ela estava a gostar de ver aquela humilhação. Crescer com esta ferida é muito duro. É muito duro. O que é O que é que nós aconselhável? entendemos de amor? O que é que nós entendemos de amor? Amor dói. Eu tenho que perder de mim. A criança, quando tem pais assim, ela não deixa de se amar. Ela não deixa de amar os pais. Ela Deixa-te deixa de se amarela. amar. E mais tarde, aí sim, estas pessoas vão ter tendência a cair em relacionamentos disfuncionais, porque é aquilo que elas conhecem. E o que é que nós podemos fazer? É sempre ter a consciência do lugar onde estamos, do que está a acontecer connosco e pegar também nestes caquinhos e colar a ouro em terapia. Pois há duas situações. À medida que tu começas a fazer a terapia, sais daquele lugar de mas porquê é que a minha mãe faz isto? Mas porquê é que o meu pai fez isto? Mas porquê é que o meu pai me trata assim? Começas a perceber que é eles, é deles, não é teu. Mas isto é um processo para chegares a este ponto que isto é deles, não é meu. Que alguém também fez isto com eles. Porque pessoas feridas ferem pessoas. E andamos aqui todos a ferir-nos uns aos outros, até que haja alguém que diga em mim para o abuso. E outra coisa, há casos em que, à medida que eu vou colocando os meus caquinhos, eu vou colocando os meus fios de ouro, eu vou me conhecendo, eu vou aprendendo a colocar limites, eu consigo estar com meus pais, uma percentagem de tempo, já sei que vai haver ali umas dinâmicas, eu consigo colocar ali alguns limites, a coisa ainda vai funcionando. Mas há casos extremos. É que não é possível manter contacto com os pais. Não é possível. E está tudo certo. Principalmente enquanto estiver ali a pular os caquinhos a fio de ouro. E nós condenamos muito isso. Já dizia uma psicóloga, alguém que não nos eleve, não nos dê boa energia, não nos faça melhores, não deve estar na nossa vida. Não. Que há pessoas que puxam o pior lado, o nosso pior lado. E estar em relacionamentos com narcisistas nunca vão puxar pelo nosso melhor lado. A- Vem uma parte nossa que nem sabíamos que existia. Uma parte nossa da sombra que nós nem sabíamos que existia. E é esse lado que é puxado. Por isso é que quando nós estamos nestes relacionamentos, nós sentimos-nos culpadas, envergonhadas, porque veio realmente ao de cima algo muito feio do nosso lado. E nós temos vergonha disso. Mas são estas pessoas que puxam. Só que nós temos também depois, mais tarde, quando percebemos, ir para um lugar também de, ok, isto foi o que me aconteceu. Agora o que é que eu faço com esta porra toda que me aconteceu? O que é que eu agora faço com isto? E aí já saímos de um lugar de vítima, de aconteceu-me isto foi assim, a culpa é porque eu tive estes pais, a culpa é porque eu tive este marido, a culpa é porque eu tive esta mulher, a culpa é porque eu tive este chefe. Saímos deste lugar de culpar os outros e vamos também para um lugar de autorresponsabilidade, de amor próprio, de reconstrução, porque é necessário também esta parte. E aí voltamos àquela frase. Quando tu vais para este lugar, tu começas a olhar para ti e aí tu podes ver. Há uma vida bem grande depois do abuso. Olha, Uma vida ainda mais completa. se há um conselho que eu posso deixar para quem já sofreu de abuso e de relações tóxicas é a melhor forma que tu tens de vingar de alguém é seres muito feliz, mas muito Ai, feliz. Raquel, tu não E não para imaginas. provar ao outro, nada a ver com o Não, outro, não é vou agora, não, é genuinamente tratar os teus caquinhos genuinamente. todos e seres muito feliz. Deixa-me dar uma palavrinha às pessoas que possam estar a ouvir e que tenham a ter dentro delas, porque isto acontece muito, este sentimento de vingança, de vingança em relação ao outro. Também eu acho que é Acolhe esse normal, sentimento, que também eu é acho. isso, acolhe esse sentimento. Foi muita dor, foi muita humilhação, eu compreendo. Acolhe que sim, tenhas essa vontade de te vingares do narcisista, vontade de ir dizer à próxima com quem ele já está o que é que ele faz. Eu acredito que tenhas essa vontade, acolhe isso tudo. Não és má pessoa por teres esse desejo, essa vontade.
só não o faças. E é o que tu acabaste de dizer, a melhor forma de te vingares do narcisista é seres aquilo que tu eras no início, uma pessoa feliz, Melhor ainda, solta, alegre, melhor ainda. só que agora com uma outra consciência, num outro nível de consciência. Agora és um vaso quebrado a ouro, com pecinhas de ouro, com muito mais valor. E porque a vida é tão curta e o tempo que nós temos aqui é tão limitado, estarmos a perder nem mais um segundo a pensarmos em alguma coisa que vai perder o nosso tempo e a nossa energia para aquela pessoa que nos tirou tanto de nós, não vale a pena. O foco tem Agora, que ser nós. houve aqui um ponto da altura que eu acabei depois por não mencionar e agora fez-me lembrar isso, essa tua deixa agora. Porque nós aqui estamos a falar, até parece que é muito fácil sair. Não, não, É não é. muito difícil quem está. E se alguém esteja naquela fase de eu já percebi o que é isto, já tenho consciência do que está a acontecer, eu já estou a aceitar que o outro não vai mudar, eu estou já a começar a colocar os meus primeiros caquinhos a fio de ouro, estou a fazer terapia, psicologia, seja o que for, ajudas que procura. Cuidado também com as ajudas, porque há terapeutas que também são narcisistas, psicopatas, maquiavélicos, porque são seres humanos. Quando tu já estás nesta fase e queres sair, convém ter atenção com quem tu estás. O grau de sadismo e pessoa maquiavélica com que tu estás. Porque muitas mulheres, na hora em que querem sair, são mortas. Isto acontece em Eu- Portugal e sim. nos outros sítios. Então, criar uma estratégia de segurança, se há este risco de violência, já há violência doméstica, já houve ameaças, se no relacionamento em que tu estás tem estas características, cria uma estratégia de segurança. Pode ser perigoso, muito perigoso. Porque nós estamos a falar daqui só de um relacionamento que há aqui umas ofensas, há situações muito duras dentro deste tipo de relacionamentos. E na internet fala-se muito: sai fora, porque é que ela não sai? Ou porque é que ele não vai embora? Era só bater a porta. Era, Sim, sim. na teoria. Na prática é preciso ter em conta se esta mulher tem condições financeiras, porque entretanto já foi afastada e há muitas não trabalham, Se há a filhos, condição financeira, o tipo de abuso que sofre, se é uma pessoa que vai cumprir mais tarde aquilo que diz, porque entretanto se já lhe pôs a mão uma vez ao pescoço numa discussão, cuidado. Cuidado. Portanto, há aqui muita coisa que, junto a um terapeuta, junto de um profissional, se pode criar aqui estratégias para sair em segurança. E depois também o tipo de respostas que se dá, porque eles depois também não vão, como se diz, desamparar a loja, há uma perseguição depois. Portanto, há também uma estratégia para manter e aprender como fazer, como lidar após a separação. Por isso, gente, não é só bater a porta. Ela não está ali só porque quer. Não está ali porque é fraca. Não está ali porque já não tem sonhos. Claro que já não tem nada de sonhos. Esta mulher perdeu a capacidade de sonhar. Este homem perdeu a capacidade de sonhar. Por isso, parem de culpabilizar as vítimas. mais empatia. Mais Voltamos aqui ao empatia. início, mais empatia, menos julgamento. Acho que temos casos suficientes de mulheres assassinadas e cada vez mais, ou de mulheres assassinadas ou de violência física, psicológica, emocional, porque sabes, a violência física é fácil entre aspas porque é visível. A violência mental e emocional e psicológica que uma mulher destas sofreu não é visível. Tu não Não é vês no teu visível. corpo, tu não consegues dizer ele disse-me isto e isto não dá para contabilizar. E o stress emocional que uma mulher ou um homem passa para sair desta relação e durante esta relação não é mensurável. Eu acho que não quero de todo estar aqui a dizer que, pronto, já tive a coragem de sair do relacionamento. O segundo foi muito mais fácil, mas que não é fácil, não é. Mas é possível. Mas é possível. É É possível. possível. É possível voltar a amar. É possível ter relacionamentos com pessoas saudáveis. Porque também há alguma coisa que começa a mudar dentro de nós. Portanto, eu quero deixar esta esperança. Sim, há vida após o abuso. Há um voltar para si.
E acho que é a melhor para nós deixarmos e ficarmos aqui com o nosso podcast. Há mesmo vida após o abuso. E uma vida ainda muito melhor. Sem Muito dúvida. melhor. Muito melhor. Melhor ainda está para vir. Ah, que bonito, acho mesmo. Olha, Flora, foi uma conversa muito necessária, que quem nos esteja a ver consiga despertar. Espero honestamente, mas não é a realidade. Adorava que quem nos estivesse a ouvir, ninguém estivesse a passar por isto, mas nós sabemos a realidade. Portanto, se houver uma mulher ou um homem que depois de ouvir esta conversa, pelo menos traga consciência, saiba o que é que está a passar e tenha coragem de, pouquinho a pouquinho, conseguir sair, ou procure ajuda, ou se já tenha saído e vá fazer terapia porque é necessário. É necessário. É necessário. O Ou podcast está então, a valer a pena. ou então, imagina que a pessoa que está a ouvir nem é para ela. Está aqui a Sim, tentar entender isto porque tem uma amiga, tem um amigo que está a passar por isso, ou tem um familiar. Há vida. Mesmo para essa pessoa, há vida claro que sim. depois do abuso. Portanto, mesmo que a pessoa não esteja a passar e é para alguém, acredita. Se essa pessoa te diz que está a ser vítima, acredita nela. Acredita, não questiones. Portanto, muito obrigada, Flora, por esta conversa Obrigada. fantástica, por todos estes conhecimentos partilhados, de alguém não só que experienciou na pele, mas também agora vive e convive com tantos casos, infelizmente deste tipo, mas que esta conversa sirva para isso mesmo. Por isso, partilhem, comentem, questionem. A Flora pode depois responder aqui às questões no Spotify e no YouTube, portanto vocês podem questionar. Eu vou deixar também aqui os E, contactos da Flora. e qualquer coisa também pelo Instagram, se quiserem colocar alguma mensagem, terei todo o gosto em responder. Porque às vezes eu sei que as Era pessoas isso que eu ia podem mandar perguntar. mensagem em privado. Era Podem isso mandar mensagem em privado. eu ia perguntar. Quem quiser falar consigo pessoalmente, como é que, pessoalmente ou online, mas diretamente consigo? Pelo Instagram, mensagem direta. Eu respondo a todas, eu tenho muitas diariamente mensagens diretas, porque é natural. A pessoa não vai, não se quer expor. Tem toda a liberdade para carregar lá na setinha e mandar uma mensagem. Respondo a todas as pessoas. Alguma dúvida que tenha surgido, algum, sei lá, o que quiserem. Eu estou aqui para vos ouvir. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo. Pela... Olha, só dizer então qual é a página, não sei se talvez Eu as vou pessoas agora colocar, eu vou perguntem. colocar na Ah, legenda. vais colocar. Portanto, eu vou Pronto, colocar aqui ok. na legenda do podcast. Se quiseres, podes usar o teu nome. Podes dizer o teu A nome. página é muito simples. Flora Rocha, underscore, em ti para o abuso. Porque Pronto. quero essa bandeira em ti. Que a pessoa que diga mesmo em mim para o abuso. Em mim. Que sinta mesmo isso. Portanto, eu vou colocar todas as informações na descrição, portanto, as pessoas podem entrar em contacto. E mais uma vez, muito obrigada por esta conversa. Obrigada, obrigada. Foi muito, muito bom. Partilhem, comentem, Coloquem um. No YouTube é que é um coraçãozinho. O sim, um que é no YouTube? coraçãozinho e subscrição. Coloquem um coraçãozinho. E a Exatamente. subscrição, é isso. E no Spotify também nós encontramos aqui daqui a um mês para mais uma conversa, para abrirmos consciências e para falarmos do tema. Portanto, da minha parte, muito obrigada. Beijinho e até a próxima.